Vamos para a palavra? Glória a Deus. É isso aí, queridos. Abra comigo no livro de Atos. Atos capítulo 1, a partir do versículo 1. E nós vamos ler aí a palavra do nosso Deus. Estou muito feliz no dia de hoje com a igreja muito linda. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, que deram um passo a mais para que possam estar buscando a presença do nosso Deus. Você que está acompanhando também através das redes sociais, que Deus possa falar grandemente ao seu coração, em nome de Jesus. Atos, o capítulo 1, a partir do versículo 1, deixa eu só encontrar aqui com vocês. Glória a Deus. E assim diz a palavra de Deus, a gente vai ler até o 11, tá? E diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Verso 9, dita estas coisas, ou melhor, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Verso 11, eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o seu nome. Eis aqui, Pai, a tua palavra. Eu peço que nesta noite não seja eu neste lugar, mas que o teu Espírito Santo possa usar a minha vida, apesar de mim, para que toda a tua igreja, que nós neste momento possamos receber da tua porção. Querido Deus, nós repreendemos tudo aquilo que vier para nos atrapalhar, tudo aquilo que vier para roubar a nossa atenção, e que a tua glória seja manifesta em nossas vidas em mais esta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu fiquei muito feliz durante essa semana, porque quando o pastor ele falou comigo a respeito deste tempo de preparação da palavra, e quando um pregador, só para que vocês possam entender, ele recebe um convite ou ele recebe uma oportunidade, o coração dele já começa a mexer no peito, porque é algo que a gente fica pensando: o que eu vou trazer para a igreja? Qual é a mensagem que eu, ali diante de toda a igreja, vou ser usado por Deus para que eu possa, de alguma forma, e apesar de mim, ser um instrumento de bênção, para que todos nós, neste momento, possamos crescer e possamos ser abençoados. E eu ali pensando em várias coisas durante essa semana, mas teve um dia que eu estava voltando, até falei com a minha esposa, no carro com o meu menino, e de repente, naturalmente, nada daquilo que eu tinha pensado, nenhum texto que eu, na minha mente, eu tinha tentado, de alguma maneira, vasculhar, pensar, naturalmente o Senhor começou a ministrar algo no meu coração. E foi muito interessante, e ali no carro, eu voltando para casa, eu comecei a falar algumas palavras, e começou a vir alguns tópicos, e eu falei: é isso, é lindo tudo que Deus está fazendo, Deus neste momento, Ele está me direcionando, e aquilo encheu meu coração. E depois de algum tempo eu comentei com a minha esposa, eu falei: eu procurei várias coisas, eu pensei em vários temas, em vários títulos, vários textos, mas quando é a vontade do Senhor, é algo muito mais agradável. O nosso coração, ele se enche de esperança. E naquele momento, eu fiquei muito feliz.
E eu busquei dentro daquilo que Deus ele tinha ministrado em minha vida para trazer para toda a igreja. E o título dessa mensagem, e no final você vai entender, o nome da mensagem é Atos 29. A história, ela continua. No final você vai entender. Queridos, quando nós abrimos o livro de Atos, e nele nós meditamos, algo diferente, ele mexe com os nossos corações. Porque, queridos, o livro de Atos, ele nos remete, ele nos leva a uma aventura. Quando nós lemos este livro, é como que nós estivéssemos naquele momento, participando de cada situação, participando daqueles relatos, participando ali, juntamente com os apóstolos, de tudo aquilo que foi registrado. Pelo menos, queridos, comigo é dessa maneira. Quando eu começo a meditar, a minha mente, ela vai longe. Eu começo a me imaginar nessas situações. Eu começo a me ver em algumas delas. Porque não somente este livro, mas quando nós paramos para analisar toda a palavra de Deus, o Senhor, Ele ministra de uma forma grandiosa em nossas vidas. Não sei se é somente comigo, mas se com você é da mesma maneira. Quando você está lendo, você começa a se ver. Quando você está ali comendo esta palavra, você começa a se enxergar em cada uma dessas situações. E queridos, sabe por que isso acontece? É muito interessante, porque em especial, o livro de Atos é uma continuação dos evangelhos, de tudo aquilo que Jesus começou a fazer, de tudo aquilo que Jesus começou a ensinar. Ele nos mostra a disseminação do cristianismo. Ele nos mostra a expansão do evangelho. Olha que lindo tudo isso. E sabe o que é mais interessante? É que é através de homens comuns. Diga assim comigo, homens comuns. É através de homens comuns. Assim como eu e como você. Não, peraí. Eu acho que vocês não entenderam. Repete comigo. Através de homens comuns. Se preparem no seu lugar, que eu vou falar novamente. Através de homens comuns, assim como eu e como vocês. É assim que aconteceu. É assim que o evangelho, ele se expandiu sobre toda aquela geração. Olha só, Atos capítulo 1, do versículo 1, ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. É isso! É isso que eu estou falando. Quando Jesus, ele esteve aqui nesta terra, ele veio para realizar a vontade do Pai e fazer a sua obra. Lucas, o capítulo 4, acompanhe esse texto, versículo 18 e 19, a palavra de Deus diz assim, olha só, o Senhor Jesus dizendo: o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi isso. É por isso que quando nós lemos o livro de Atos, enche o nosso coração. Há um mover aqui dentro, porque nós estamos falando de todas as obras que Jesus, ele começou a fazer e a ensinar.
Ele começou a pregar e algo começou a acontecer. Ele começou a pregar e as famílias começaram a ser transformadas. Ele começou a pregar e aqueles que estavam na escuridão, eles acharam uma claridade, uma luz. Ele começou a pregar e aqueles que estavam doentes, ele foi curado. Ele começou a pregar e aqueles que estavam cegos, ele voltou a enxergar. Cego fisicamente e ele voltou a enxergar. Cego espiritualmente e ele voltou a enxergar. Porque era Jesus que estava fazendo na vida de cada um deles. É isto. É isto. Sabe, queridos, é extraordinário. É muito extraordinário, porque ele não escolheu fazer esta obra sozinho. Eu acabei de ler com vocês, Lucas capítulo 4, o Espírito Santo ungiu o nosso Senhor. E ele começou a fazer grandes milagres e maravilhas, só que ele não escolheu fazer essa obra sozinho. E aí chega Jesus, ele escolhe 12 homens, diga comigo, 12 homens. 12 homens. Ele escolhe 12 discípulos, diga 12 discípulos. Para caminhar lado a lado com eles, para dar o exemplo para cada um deles. Ele os ensinou, ele operou milagres e maravilhas, prodígios diante dos seus olhos. E sabe o que é mais interessante? Ele repartiu da mesma unção, do mesmo legado que estava na sua vida, sobre a vida deles. Ele repartiu dessa mesma unção. Você é discípulo? Está fraco ainda? Eu acho que vocês não estão entendendo. Você é discípulo? Ele repartiu da mesma unção que estava na sua vida com os seus discípulos. Grave isso. Tome isso para a sua vida, porque com certeza isto fará toda a diferença. Todos os dias que você levantar, você não vai levantar como uma pessoa qualquer. Você não vai levantar como um desanimado. Você não vai levantar com a cabeça para baixo, porque você vai ter a certeza no seu coração, a mesma porção que estava na vida do Senhor, também está sobre a minha vida. Quando nós vamos para o livro para o Evangelho de Lucas, nós vemos esta verdade. Ele começou a pregar, ele começou a ensinar, e no capítulo 9, ele diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem todos eles, todos os enfermos. Glória a Deus. Mas sabe, queridos, houve um momento fundamental, até mesmo diante de tudo isso, preste atenção, que nós estamos falando, pois chegaria um momento que o nosso Senhor, Ele não estaria mais no meio de nós fisicamente. Chegaria um momento em que os discípulos, o qual Ele ensinara, o qual Ele ali, como eu disse, operou tantas coisas na frente deles, eles não estariam mais aqui. Só que a obra dele não podia parar, mesmo Ele não estando aqui fisicamente, mesmo os discípulos não estando aqui, a obra dele tinha que continuar. É então que Mateus, aqui no capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20, ele chega e se aproxima diante dos seus discípulos, e ele diz assim para eles: toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até a consumação dos séculos. E sabe o que aconteceu, queridos? Eles obedeceram. Eles obedeceram, e o legado de Jesus começou a se espalhar por todas as partes. A obra do Senhor Jesus, ela continuou, e este mesmo legado alcançou a minha e a sua vida. Aquilo que ele ensinou lá atrás, aquele legado que ele deixou, ele alcançou a minha e a sua vida. Depois de tantos anos, depois de tanto tempo, mas porque eles obedeceram. Queridos, Deus conta com você para dar continuidade na sua obra. Ele conta com a sua vida. Não liga não, eu grito mesmo. Ele conta com você. Somos discípulos poderosos de Jesus Cristo. Você pode bater aí no seu peito, bate no seu peito. E diga assim: eu sou. Deixa eu tomar uma água aqui. Um discípulo poderoso de Jesus Cristo. Você toma posse? Você toma posse? Então aplauda o Senhor aí no seu lugar. Ô glória! É por isso, queridos. É somente por isso que quando nós lemos o livro de Atos, como eu disse no início, e já repeti várias vezes, mas vou falar novamente, mexe com os nossos corações. Porque este livro nos mostra uma continuidade. Ele nos mostra uma continuidade. Ele nos revela que através da vida de homens comuns, novamente, assim como eu, e assim como você, o céu ele pode se abrir, o chão ele pode tremer, e o extraordinário pode acontecer em nossas vidas e em nossa geração. É isso. Glória a Deus. Sabe, queridos, mesmo que você fala: ah, Paulo, mas eu não sei, eu acho que eu não sou capaz. Você é capaz. Ah, Paulo, mas eu não sei, eu acho que eu não consigo. Você consegue. Ah, Paulo, mas eu não sei falar. Quando eu vou tentar, as palavras não vêm. Ele colocará as palavras em sua boca. Então somente busca. Busque a presença dele. Decida hoje. Errar, queridos, todos nós erramos. Eu comecei este ano pensando em várias coisas. Errei muito. Errei em várias coisas, mas em algumas coisas eu falo: não, eu não posso ficar mais dessa maneira. Eu decido hoje. Eu decido mudar hoje. É a partir da nossa decisão. A sua vitória, o seu sucesso, ele é resultado das suas decisões diárias. Ele é resultado da sua perseverança diária. Ele é resultado da sua oração diária. Quer ter vitória? Busque a presença de Deus diariamente, em nome de Jesus. Então você pode falar: e aí, Paulo, já que eu fui chamado, eu fui comissionado, como você está falando aí desde o começo, eu fui chamado para dar continuidade, então, o que eu devo fazer? Às vezes pode surgir essa pergunta. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com o seu coração: entenda que sem Ele, você nada pode fazer. Seja cheio do Espírito Santo. Lembram do texto de João capítulo 15, versículo 5? Ele diz assim: sem mim, ou melhor, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, porque sem mim, nada vocês podem fazer. O começo do versículo é diferente, ó. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aí como ele fala: quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Nada. Temos que entender isso. Se você quer dar continuidade, se você quer fazer a obra de Deus de uma forma grandiosa, primeiro ponto, temos que entender: sem Ele, nada podemos fazer. Tem pessoas que querem caminhar sozinhas.
Tem pessoas que querem fazer a obra pelas próprias mãos, da maneira que elas pensam, mas saiba de uma coisa, sem Ele, nada nós podemos fazer. Atos, o capítulo 1, o versículo 8, assim diz a palavra do Senhor, complementando o tópico que eu falei para vocês. Mas recebereis poder, diga assim, poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. É isso. É somente com Ele. E a palavra de Deus fala, vocês receberão poder, para que você possa fazer a obra, para que você possa executar seu ministério, para que você possa fazer a obra até mesmo dentro da sua casa, para que você possa fazer a obra no seu trabalho, para fazer a obra onde quer que você esteja, para que você possa ser usado grandemente por Cristo. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Sabe, queridos, é como diz aquela palavra de Efésios capítulo 5, versículo 18, a parte B, enchei-vos. Está no imperativo, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, mas não adianta nós sairmos daqui, irmos para a nossa casa, como se nada tivesse acontecido. Ah, aquele Paulo falou demais, ele gritou demais. Não, não liga para isso, se preocupe somente com a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5 diz, enchei-vos do Espírito, abra a sua vida para Jesus. Como eu faço, Paulo? Abra a sua vida para Jesus, aceite Ele, seja selado com o Espírito Santo da promessa, deixe Ele encher a sua vida, deixe Ele encher a sua vida de graça, deixe Ele encher a sua vida de poder. Deseje isto a cada dia em sua vida, pois sem Ele nada nós podemos fazer. Segundo ponto, seja perseverante. Atos capítulo 2, versículo 42. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam, diga assim comigo, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Segundo ponto, quer dar continuidade nesta obra que o Senhor confiou em suas mãos? Sim ou não? Amém. Seja perseverante. Seja perseverante. Não pare. É somente através da perseverança, é somente através da constância, da firmeza, que as coisas elas vão começar a sair do âmbito natural. O segredo está aí. É difícil? Sim, é difícil, mas também é possível. Pode ser um pouquinho, dia após dia, pode ser 10 minutos. Ah, Paulo, eu quero crescer na oração. Pode ser 5 minutos. Amanhã você está orando 10. Daqui a pouco sua esposa está tendo que chamar, batendo no quarto. Ei, vem jantar. Porque você está lá orando. É assim. Mas o importante é a constância. É a firmeza. Se você estabeleceu algo, em especial, queridos, se você estabeleceu algo para a sua vida espiritual, neste ano, seja perseverante. Sabe por quê? Porque as outras coisas, elas vão ser uma consequência da sua vida, da sua intimidade com Deus. Vocês já repararam isso? Quando nós estamos bem com Deus, Tiago, as outras coisas elas começam a fluir. E mesmo que elas deem errado, mas quando você está bem com Deus, você consegue passar por cima. Não estou falando que não vai ter um dia que você não estava, vai estar um pouco para baixo, mas você vai conseguir passar por cima. Algo no seu coração vai te dizer que você vai conseguir. Aquela alegria que você muitas vezes não sabe onde vem, lógico que sabe, né, de Deus.
vai estar no seu coração. Então, se você determinou, até mesmo neste começo de ano, estamos no segundo culto do ano, este ano eu vou fazer tal coisa, este ano eu vou ler mais a Bíblia, este ano eu vou buscar mais Deus na intimidade, este ano eu vou fazer mais visitas, este ano isso, este ano aquilo. Você fez? Sim ou não? Não fizeram nenhum alvo? Eu só dei exemplos. E se você fez, seja perseverante. Isso serve para mim. Essa palavra falou grandemente ao meu coração. Vá até o fim. Vá até o fim. E Deus vai nos abençoar para a glória de Deus. Atos 2,42, o texto, o qual nós lemos, diz assim que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha só que lindo. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão. E também perseveravam nas orações. O resultado disso é a bênção de Deus, não como troca, mas como consequência. Eu honrarei aqueles que me honram. É consequência. Uma pessoa que está buscando, que está batendo, a porta vai ser aberta. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer na sua casa, na sua família. Aquela pessoa que você ora, aquela pessoa que você quer que esteja nos caminhos do Senhor, ela vai se converter, ela vai vir. Aquela pessoa que deseja um milagre, você vai orar por ela. Aquela pessoa que está esperando um milagre, pessoalmente, ela busca a presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que ela vai alcançar. Eram perseverantes. E sabe algo interessante? Quando nós lemos, ou algumas pessoas leem esse texto, de Atos 2,42, nós vemos esta parte da perseverança. Um pouco mais para frente, nós vemos a parte onde eles eram unânimes. Eles vendiam, não é verdade? Você já ouviu isso? Eles vendiam as suas propriedades, e aqueles que tinham necessidade, eles repartiam entre si, e tal. Sempre nós ouvimos isso. Mas olha que interessante, algo que às vezes passa desapercebido nesse texto. Versículo 43. A primeira parte diz assim: em cada alma havia temor. Muitas vezes isso não é citado, mas isso também faz uma grande diferença. Havia temor em cada um deles. Havia temor naquela igreja. Havia respeito. Havia reverência. Havia zelo. Verso 47. E diz assim, o mais lindo de tudo, quando eu estava preparando isso, nossa Senhor, eles faziam tudo isso, perseveravam e buscavam, eram unânimes e tal, mas sabe o que é interessante? Eles não faziam com peso. Nossa, mas eu tenho que fazer isso de novo? Meu Deus, eu vou ter que vender minha propriedade. Eu vou ter que buscar, ficar ali em comunhão com o irmão. E eu já estou indo demais na igreja. Eu já estou fazendo isso demais, está sendo pesado. Não, eles não faziam com peso. Olha o que fala o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles faziam dando glória a Deus. Eles faziam louvando. Não era pesado. Eu tenho que ir de novo para a igreja, eu vou com alegria. E sabe o que acontecia? Olha a continuação do versículo. Diz assim, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava a cada dia. Aleluia! Terceiro ponto. Deus acredita em você e te comissionou para fazer a diferença em sua geração. Ele acredita em você. Atos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9, nós vemos aqui uma verdade muito interessante. Nós vemos a vida de Pedro e vemos aqui a vida de João. E a história, ela nos conta algo que mexe conosco. E eu vou longe quando eu começo a meditar nessa história. Eu fico imaginando Pedro, ele chamando João, ei João! E ele respondendo, fala Pedro! E ele dizendo, sabe qual hora que é? Ele fala, sei sim! É hora de nós subirmos para o templo para orar. Então vamos! Eu fico imaginando eles no meio do caminho. Enquanto eles estavam no meio do caminho, já era de costume,
alguns daquela cidade levarem para a porta do templo um coxo, um aleijado, e eles deixavam ele lá para pedir esmolas. Enquanto isso, Pedro e João estavam a caminho. Minha mente vai longe. Eu fico imaginando a conversa deles. E aí, Pedro, como que vai ser a oração hoje? Hoje eu não vou nem pedir. Hoje a oração vai ser do reteté. E ele também, a minha também vai ser desta maneira. Beleza, eles foram para o templo. E na hora que eles andaram um passo para dentro, aquele coxo, ele chama a atenção dele. Ei, moços, olha eu aqui. E eles pararam, olharam para ele. E ali, aquele homem implorava para que eles pudessem dar uma esmola para ele. O capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem ele e o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Verso 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Sabe, queridos, quando você realmente decidir, assim como você tem feito, de todo o coração, saiba de uma coisa, vai se levantar o inimigo contra a sua vida. E ele fará de tudo para te parar. Ele vai fazer de tudo para que você não possa avançar. Ele usará de estratégias, ele usará de armas, ele usará pessoas para tentar te desanimar. Agora imagina você, se o inimigo de nossas almas, ele consegue desanimar todo um povo. Imagine como deve ser. Todo um povo desanimado. Um povo que não está querendo mais nada. Imagine você. Esta é a intenção de Satanás. E com os apóstolos, queridos, não foi diferente. Nós acabamos de ler, a partir do momento que eles começaram a pregar no nome de Jesus, as autoridades da época se levantaram e falaram, não, aqui não, está causando grande transformação. E foi diante dos olhos deles. E eles prenderam aqueles apóstolos. Vai se levantar, queridos. E saiba de uma coisa, a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Vai surgir várias situações, mas como nós dissemos anteriormente, seja perseverante. Eles os prenderam. Eles ameaçaram aqueles homens. Olha só o que eles passaram. Eles foram presos. Receberam ameaças. Se você continuar desta maneira, você vai ver. Se você continuar desta maneira, vocês vão morrer. Imagina essa situação. Se vocês continuarem desta maneira, vocês serão torturados. Mas a igreja, ela não parou. A igreja, ela continuou. É lindo nós vermos a continuação desse texto. Chega um momento que Pedro ele estava na unção. Ele estava cheio do Espírito Santo, assim como eu e como você. E sabe o que ele diz? Importa nós obedecermos a Deus do que aos homens. E aqueles homens não tinham mais o que falar contra eles. Eles ficaram atordoados. E o inimigo fica assim com a sua vida. Ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer com essa igreja? Ela não desiste. Ela não para. O inimigo fica atordoado. Assim como aquelas autoridades ficaram quando Satanás estava usando eles. E eles se reuniram. O que nós podemos fazer? Foi notório diante de todo o povo. Um homem já fazia mais de 40 anos que estava naquela situação. E de repente eles pregam no nome de Jesus e aquele homem se levanta, firma os seus pés e é curado. E agora? Então, eles levantam mais e mais ameaças. Eles aumentam as ameaças. E sabe o que é mais interessante de toda essa história? É que na continuação, toda a igreja, quando eles são soltos, eles se reúnem com a igreja. E aí, o que acontece? Eles começam a orar. A intimidade deles faz toda a diferença. E a oração deles é muito interessante e vem para nos ensinar. Eles oram a Deus dessa maneira, louvado seja Deus, e eles começam a orar. E tem um ponto da oração que é muito interessante, que vem para nos ensinar. Eles dizem assim, Senhor, olha a ameaça deles contra as nossas vidas. Agora, Senhor, e a gente fica pensando assim, eles vão pedir agora, eu estava lendo, falei, eles vão pedir agora para que eles sejam livres, que o Senhor possa livrá-los ele e até mandar eles para outro lugar. Mas não! Eles oram da seguinte maneira, olhe para a ameaça deles, e Senhor, concede para nós, nos concede, para que nós possamos pregar com mais ousadia. Para que
que nós possamos pregar com mais intrepidez. Diante das ameaças, diante de tudo aquilo que eles estavam passando, eles pedem para que eles possam pregar com mais ousadia. Não pediram a libertação, pediram mais ousadia. Não pediram libertação, pediram mais poder de Deus. Nós estávamos falando essa semana em 2 Crônicas a respeito da vida de Salomão. E eu lembrei desse texto. Quando o Senhor, ele é levantado para reinar sobre Israel, o Senhor visita Salomão e diz da seguinte maneira: pede o que quiseres. E sabe o que Salomão ele faz? Ele não pediu ouro. Vocês lembram desse texto? Ele não pediu prata, mas ele pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus. Quando Deus ele olha para aquilo, eu não vou falar aqui para vocês não falar que eu estou falando heresia, mas que ele se surpreende, mas algo mexe em Deus. Eu falo, nossa, eu ia falar, meu Deus, Deus falando, meu Deus. Ele diz assim, ele não pediu ouro, ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria para conduzir o meu povo. Porque você pediu sabedoria, Salomão, para fazer a minha obra, se preocupou com o meu povo comigo, você vai receber em dobro muito mais. Você vai receber muito mais sabedoria, muito mais riqueza, muito mais ouro, muito mais prata, e nenhum rei antes de você e nem depois será como você. Aí chegam os discípulos. Em vez deles pedirem o livramento, eles pedem mais ousadia. Isso fala ou não aos nossos corações? Quando Deus olha para os discípulos, pedindo ousadia para fazer a tua obra, como eu disse, aquilo mexe com Deus. E a palavra de Deus, na continuidade, diz que o chão ele começa a tremer. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Vocês querem mais ousadia? Então sejam cheios do Espírito Santo. Meu Deus. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Senhor. E para a gente encerrar, um outro ponto. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Se você realmente deseja, tem no seu coração de fazer esta obra com excelência, queridos, é possível. Tudo é possível ao que crê. E com base no que, Paulo, você está falando isso? Com base na vida desses homens e com base na vida de um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Atos, a partir do capítulo 9, ali nós começamos a ver, a maioria do livro ali, praticamente a metade do livro, vai falar a respeito da vida do apóstolo Paulo. Um grande homem de Deus. Olha só como é possível. Um grande homem... antes disso eu tinha uma pergunta. Acabei até estragando. Mas eu vou fazer ela. Se você acredita que através da vida de um homem é possível mudar toda uma geração. É possível, eu já respondi, né? É possível. Através da sua vida. Através da sua vida, se você crer, Deus pode te usar para mudar toda uma geração. A geração em que você vive. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Ele foi reconhecido no céu. Ele foi conhecido no inferno. Olha só a vida desse homem. Tanto no céu como no inferno ele era conhecido. Um homem que fez a diferença em toda a sua geração. Vai pegando para a sua vida. Ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Você entende o seu chamado? Ele fez 3 grandes viagens missionárias. Ele levantou várias igrejas. Ele foi usado para transformar a vida de muitos e muitos e muitos. Muitas famílias, muitas pessoas. Ele escreveu grande parte do Novo Testamento. Através da sua vida, ele deixou um legado.
até o ponto dele fazer uma linda declaração: ei, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha só a vida deste homem. Ele combateu o bom combate, ele encerrou a carreira e ele guardou a sua fé. E o mais lindo de tudo isso é que isso nos abençoa até os dias de hoje. Você tem noção disso? Você tem noção que um homem que se colocou na brecha, um homem que entendeu o seu chamado, ele fez a diferença, Tiago, de uma maneira que ele transformou toda a sua geração. Aqueles que passavam perto dele eram impactados. E este legado que ele deixou nos alcançou até os dias de hoje. Você tem noção disso? Queridos, tudo é possível àquele que crê. Imagine, através da sua vida, depois de 50 anos, amor, depois de 70, 50 anos, até mesmo depois de 150 anos, quando nós não estivermos mais aqui, mas o seu legado transformando outras pessoas. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. E para encerrar, Atos capítulo 28, abra comigo esse texto. Atos capítulo 28. Os últimos 2 versículos. Glória a Deus. Acharam aí? Amém? Atos capítulo 28. E cadê o capítulo 29, que é o título da mensagem? Vamos lá, vamos ler. Atos 28, versículo 30. Por 2 anos, permaneceu Paulo na própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam. 31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pronto. Acabou o livro. Acaba por aí. Sabe o que é interessante? É que quando nós olhamos para todos os livros, em exceção de Tiago, mas o livro de Tiago tem algumas recomendações, nós vemos que todos os livros, cartas, enfim, tem uma recomendação no final. Quando você abre ali em Romanos, Tito, Filemão, entre outras cartas, acaba com uma saudação. Vamos abrir um só para a gente poder ver aqui, Timóteo, Romanos. Só acompanhe comigo, não precisa abrir. A doxologia, que é a palavra glorificada. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao 27, ao Deus único e sábio seja dada a glória, olha só que lindo, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, e ele diz... É isso aí, amém. 1 Coríntios. Só acompanhe, queridos. 1 Coríntios, o capítulo 16, a parte final. 23. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Outra saudação. Em outras ele diz, a graça do Senhor Jesus seja convosco e amém. A maioria dos livros você vai ver dessa maneira. Só que o livro de Atos não. Ele acaba de uma maneira... de repente, é repentina. E queridos, sabe por que isso acontece? Uma das explicações, lógico que tem outras, é porque a história, ela continua. A história na vida dos apóstolos, a história na vida dos discípulos, ele continua através da minha e da sua vida. Atos 29 pode ser escrito pela sua história, Tami. Atos 29 pode ser escrito através da sua vida, ou até mesmo Atos capítulo 30, através da sua vida, Otair. Atos 31, Atos 150, Rubens, pode ser escrito através da sua vida, porque tem continuidade. É por isso que eu dei esse título para a mensagem. Atos 29, a história continua através da minha e da sua vida. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Queridos, feche seus olhos.
E nós vamos orar a Deus. Eu gostaria que você não ouvisse somente a minha oração, mas mediante a tudo isso que nós ouvimos, mediante ao lindo projeto que Deus tem na sua vida, o grande ministério, o grande chamado que Ele tem para você, que você pudesse orar juntamente comigo. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos e te louvamos. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa em nossas vidas. Nós sabemos, Deus, como nós comentamos aqui neste final, que ainda não acabou. A história, ela continua. A obra, ela é grande. Há muito trabalho para ser feito. Há muitas pessoas, ó Deus, para que nós possamos ganhar. Há pessoas em trevas. Pai, existem aqueles que estão na escuridão. E nós não estamos muitas vezes falando de pessoas que estão longe. Nós estamos falando muitas vezes de pessoas, ó Pai, que fazem parte do nosso convívio. Então somente nos ajuda, Pai. Nos ajuda a entender esta palavra. Nos ajuda a entender, ó Deus, que, como disse o Senhor, somos os seus discípulos. E o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Sabemos, Pai, que o Teu poder atua em nós. Nos revela a cada dia esta verdade. Nos traz, ó Pai, a memória todas as manhãs. Em nome de Jesus. Que o momento, ó Pai, que nós tentarmos parar. Que o momento, ó Pai, que o desânimo vier. Que o momento que o inimigo das nossas almas, ó Deus, lançar estratégias, lançar dardos inflamados contra a nossa vida, nós não possamos nos esquecer do lindo chamado que o Senhor tem em nossas vidas. Da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos colocou, e como o Senhor quer nos usar grandemente, porque tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Através da vida de um homem, através da vida de uma mulher, eu creio, Pai. Toda uma geração, ela pode ser impactada. Nós vemos estes exemplos, ó Deus, na Tua palavra, de homens comuns, homens de carne e osso, assim como nós que estamos aqui. Usa a Tua igreja, Pai. No nome de Jesus, que este ano de 2023, nós possamos doar as nossas vidas, abrir os nossos corações e ver, ó Deus, a nossa geração ser transformada. Em nome de Jesus, nós possamos ver um milagre acontecer. Porque os milagres eles ainda são reais em nosso meio. Os milagres eles são reais. Que nós possamos a cada dia, nessa mesma força, crescer em oração, crescer na intimidade contigo. E Pai, se nós estabelecemos algumas coisas, até mesmo no início deste ano, que nós possamos perseverar, que nós possamos agarrar com todas as nossas forças, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós tomamos posse, Pai, tomamos posse das Tuas verdades, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor em seu lugar? Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que essa semana seja uma semana muito especial na sua vida. Que você possa aí viver, eu, você, possamos viver o melhor de Deus. Possamos viver o sobrenatural, seja na oração, seja na leitura da palavra, que você possa viver o melhor de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Levante suas mãos e depois eu dar a bênção apostólica aqui, que você possa dar um abraço no seu irmão, dar um aperto de mão, dar um sorriso para ele, beleza?
Glória a Deus. Com o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com todas as igrejas do nosso Senhor espalhadas na face desta terra. Que você, aí no seu lugar, juntamente comigo, possa concordar. Amém? Amém, amém, amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Glória a Deus.